Conforme aquilo se aproximava de nossas terras, sua silhueta também aumentava de tamanho. E tão logo chegou à frente da porteira de nossa casa, parou por um breve momento. Então levantou a sua cabeça e passou a farejar o ar. Parecia tentar encontrar algo, ou então estava tentando nos encontrar. Naquele momento ninguém da minha família sabia que animal era aquele. Mas eu tinha para mim que aquilo que eu estava vendo não passava de um enorme cachorro que provavelmente tivesse escapado de alguma fazenda vizinha a nossas terras. Foi então, no momento em que olhei para meu pai, que acabei tendo a plena certeza que o que estava do lado de fora colocava a nossa família em total perigo. Meu pai estava com a arma em punho e a porta da sala estava destrancada. Também se encontrava um pouco entreaberta e ele fazia mira na direção da criatura, que estava parada à frente da porteira de nossa casa. Então, pouco antes dele pensar em apertar aquele gatilho, minha mãe lentamente caminhou até a sua direção e acabou falando para ele não atirar, pois se ele não desse cabo daquele ser, certamente aquele seria o nosso fim. Então meu pai lentamente foi baixando a arma. Também seguido disso trancou a porta. Todos nós acabamos nos assentando sobre o chão. Somente depois de alguns minutos terem se passado, meu pai olhou pela janela e viu que o que estava próximo à porteira já não se encontrava mais parado à frente de nossa casa. Durante o restante daquela noite, mais ninguém dormiu. Ficamos todos reunidos na sala. E o medo retornava quando algum dos animais da fazenda se aproximava de nossa casa. Tão logo o dia chegou em nossas terras, ele também chegou carregado de muitas perguntas. E quem tinha as respostas para elas era o meu pai. Durante o dia, por muitas vezes, minha mãe tentou conversar com nosso pai sobre este ocorrido, mas ele desconversava e mudava de assunto. Por incrível que pareça, esta criatura passou a aparecer todas as noites à frente da porteira que dava entrada a nossas terras. E infelizmente toda esta situação acabou interferindo no relacionamento de meu pai com a minha mãe, pois meu pai não tinha uma única noite que não passasse acordado assentado em uma velha cadeira, e ali ele passava as noites que se seguiam, observando o exato momento em que aquele ser vinha nos atormentar. Então, depois de muitas discussões e brigas, minha mãe convenceu meu pai a contratar algumas pessoas da região para fazer a segurança de nossas terras durante a noite. Lembro-me que durante um fim de tarde, no exato momento em que meu pai passava as instruções para os homens, um homem aparentando entre 20 e 25 anos apareceu na porteira de nossas terras pedindo trabalho. Ele também acabou argumentando com meu pai que não havia necessidade de receber pagamento, pois ele só precisaria de um canto para passar a noite e também poder se alimentar. De imediato, meu pai então resolveu ajudar aquele homem e acabou o contratando para ajudar nas incursões da noite. Mas minha mãe não se agradou nem um pouco com a atitude de meu pai, pois ela acreditava que aquele homem escondia algum segredo. Então, passado alguns dias, minha mãe tomou coragem e acabou fazendo algumas perguntas sobre de onde ele era, onde sua família morava e o que o trouxe até as nossas terras.
Ele acabou respondendo que sua família morava bastante distante daquele lugar e eles só buscavam trabalho para poder ocupar a sua mente. Depois que aqueles homens foram contratados, por um bom tempo o lobisomem não apareceu mais em nossas terras e nem se ouviu mais rumores da tal criatura na região. E assim meu pai já vinha conseguindo descansar durante as noites. Mas foi então que algo inevitável acabou acontecendo durante uma noite. E isso acabou deixando meu pai um tanto preocupado. Durante um fim de tarde que vinha se aproximando, meu pai pediu para minha mãe preparar uma janta bastante farta, pois ele iria dar os homens que faziam a ronda durante a noite para jantar conosco, inclusive o homem que foi contratado para ajudar nas rondas. Mas quando meu pai foi até a casa onde os homens descansavam, para sua surpresa, enquanto ele conversava, ele também notou que Eliseu não se encontrava dentro da casa. E quando perguntou onde ele estava, acabou ouvindo que Eliseu tinha por costume sair quase todas as noites e só retornava no outro dia, pouco antes do nascer do sol. Ouvir aquilo acabou deixando meu pai bastante preocupado. Tão logo os homens se fartaram com a janta que minha mãe havia preparado, ainda no momento em que os homens estavam à mesa, meu pai acabou dando a ordem para que os homens ficassem de olho em Eliseu. E se estas saídas durante a noite continuassem, que toda esta situação fosse reportada a meu pai, pois ele teria que tomar alguma providência. Então, durante o decorrer das noites que se chegavam em nossas terras, nada mudou. Eliseu continuava com as suas saídas. E isso acabou deixando meu pai bastante incomodado. Certa noite, tão logo meu pai recebeu a notícia que Eliseu havia saído, acabou montando em seu cavalo e junto com outros homens, acabaram indo à procura de Eliseu. As horas foram se passando. A madrugada vinha avançando a noite adentro. E com isso não demorou muito para que nossas terras acabassem sendo invadidas por aquele ser. A criatura estava do lado de fora e se encontrava completamente fora de controle. O restante dos homens que se encontravam na fazenda se defendiam atirando em sua direção. A criatura, não conseguindo obter êxito em seus ataques, acabou indo em direção ao curral onde ficavam as ovelhas. E lá acabou fazendo uma grande carnificina. Os homens tentaram a todo custo matar o lobisomem, mas a criatura parecia conseguir se esquivar dos tiros tranquilamente. Somente depois de algumas horas já terem se passado e meu pai já ter retornado, é que todos nós vimos o tamanho da destruição que aquele ser causou. O que vimos naquele momento era um cenário de completo terror. Havia sangue espalhado por todos os lados. Muitos animais se encontravam completamente desmembrados pelos cantos. E as ovelhas que não estavam mortas se encontravam com boa parte de seu corpo completamente dilacerado. Com isso acabaram sendo sacrificadas. Minha mãe, que naquele momento se encontrava em pleno pavor, queria ir embora daquelas terras. Ela dizia que agora entendia o motivo dos irmãos de meu pai não quererem aquelas terras. Ela acreditava que o lugar era amaldiçoado por um lobisomem. E naquela mesma manhã que se seguia, Eliseu acabou aparecendo em nossas terras. E depois de ver toda aquela cena, acabou demonstrando completo pavor. Todos nós acreditávamos que ele fosse o lobisomem.
Então, devido a todos os acontecimentos e as suas saídas durante a noite, meu pai de imediato o mandou embora e falou que se ele retornasse a ser visto nas proximidades de nossas terras, não hesitaria em matá-lo. Então, no dia seguinte, tão logo a noite recaiu sobre as nossas terras, a criatura acabou retornando ainda mais insaciável por sangue. Mas desta vez ela também foi surpreendida por alguns fazendeiros que haviam se ajuntado em nossas terras para acabar com aquele ser. Então, durante o ataque que o lobisomem efetuou diretamente em nossa casa, ele acabou sendo alvejado por balas e foi encurralado aos fundos de nossa casa. Era possível ouvir os seus gritos no momento em que recebia os tiros. Acredito que a criatura, vendo que iria morrer naquele lugar, acabou achando uma brecha entre os homens. Com isso, conseguiu escapar para a mata. Mas meu pai e todos aqueles homens acabaram indo à sua caçada. E depois de percorrerem uma boa parte da mata, acabaram achando um grande buraco que ficava ao lado de uma árvore seca. E lá dentro a criatura, além de estar emitindo alguns grunhidos, também agoniava de dor. Então meu pai acabou falando para aquele ser, que lentamente voltava à sua forma humana: vá embora e não retorne mais às minhas terras, pois desta vez você não vai ter uma segunda chance. E antes que a criatura voltasse à sua total forma humana, todos acabaram retornando para as nossas terras. Então, no momento em que meu pai fazia o caminho novamente, para sua surpresa, ele acabou se deparando com Elias. Aquele homem estava saindo de uma casa, e tão logo meu pai se aproximou, Eliseu se despediu de uma mulher que estava à porta. Então meu pai, depois de uma longa conversa com Eliseu, acabou descobrindo que Eliseu saía de nossas terras para passar a noite com aquela mulher que ele havia conhecido. Meu pai naquele momento acabou pedindo desculpas a Eliseu e também lhe ofereceu o serviço novamente. Depois de um bom tempo ter se passado e tudo ter voltado ao normal, a notícia é que um homem foi encontrado morto dentro de um buraco por vários tiros que recebeu em seu corpo acabou despertando a curiosidade de nossa família. E para o nosso espanto, o homem que se encontrava morto dentro do buraco era o mesmo que nos recebeu durante a noite que chegamos nas terras que moramos até hoje. Meu pai também, depois de todas estas descobertas, acabou revelando que o enterro de meu avô foi caixão lacrado, pois quando o encontraram morto, ele estava na mata e seu corpo se encontrava completamente esquartejado. Este foi o real motivo que levou o meu pai a não nos contar sobre o que aconteceu com o nosso avô. E também era o motivo para que nenhum de seus irmãos queressem aquelas terras. Cordiais uivos a todos. Boa noite.